relator chega à seguinte conclusão: o BNDES foi parte de um suposto esquema criminoso que servia a um propósito de saldar dívidas de grandes grupos empresariais em troca de vantagens dos agentes públicos envolvidos. Agora, é certo a gente financiar um porto em Cuba com charuto em garantia? Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, também conhecido como BNDES, é uma estatal brasileira que foi envolvida em diversas polêmicas e escândalos nos últimos anos. Conforme o tempo foi passando, o banco saiu do radar da mídia e das notícias. Mas recentemente, o assunto voltou com tudo, depois das declarações que o banco voltaria a financiar obras na Argentina. E se você quiser entender, nesse vídeo iremos abordar desde os problemas para a criação do banco, as grandes polêmicas e até a inadimplência bilionária de Cuba e Venezuela, trazendo muitos números e informações oficiais, que muitos não conhecem e que até foram classificadas como secretas. Por volta da metade do século passado, o cenário brasileiro era de uma industrialização extremamente fragilizada e sem uma perspectiva de crescimento. Nosso país estava muito longe de oferecer uma infraestrutura e condições adequadas. As rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, rede de distribuição de energia e usinas hidrelétricas eram extremamente precárias e escassas, e ainda existia uma dificuldade de conseguir o capital necessário para investir em fábricas. Notando esse cenário, Getúlio Vargas, o presidente em exercício da época, acreditava que o Estado deveria ser o gerador do desenvolvimento econômico nacional, e não a iniciativa privada por conta própria, e que o progresso estava na indústria, e não apenas na agricultura, que era predominante na época. Junto dessa ideologia, veio uma proposta do governo americano. Na época, foi criada a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, onde os técnicos dos dois países estudaram os pontos críticos e problemas da nossa economia e ainda apresentaram as soluções. Um foco especial foi dado ao setor industrial, no qual o governo americano aceitou financiar as soluções propostas pela comissão. Mas para isso acontecer, o dinheiro deveria ser destinado a um banco estatal primeiro, que seria o responsável por selecionar e fiscalizar os projetos. Mas por que os Estados Unidos queriam ajudar o Brasil? Os especialistas afirmam que aquele momento era o início da Guerra Fria. Então os americanos usaram o dinheiro para criar alianças com diversos países no mundo e impedir o avanço da União Soviética. E o Brasil foi um dos escolhidos. A ideia original do BNDE era criar um órgão de financiamento da contrapartida. Quando se criou a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, tinha-se em vista organizar um programa de reaparelhamento econômico, dado que a infraestrutura econômica brasileira tinha sido substancialmente dilapidada durante a guerra pela escassez de importações e de investimentos. Dilapidada em termos de sistema ferroviário, de sistema portuário, de sistema rodoviário. Havia também grande escassez de dois produtos básicos, o cimento e energia elétrica, um insumo básico da industrialização. Vargas sentia a necessidade de urgência em criar esse banco, então mandou ao Congresso um projeto para a criação do BNDE. No início, não tinha o S de social, que só foi introduzido depois de 3 décadas. Mesmo o projeto sendo aprovado rapidamente, ele ainda sofreu críticas. Muitos opositores à ideia diziam que a nova instituição seria desnecessária, pois o país já tinha o Banco do Brasil, que poderia perfeitamente ganhar a missão extra de financiar o desenvolvimento nacional. Já os favoráveis à criação do novo banco afirmavam que isso iria tornar o Banco do Brasil ainda mais complexo e burocrático, sem contar que por fazer o papel de Banco Central na época, ele poderia aumentar a emissão de moedas para financiar mais projetos e assim acabar gerando uma inflação descontrolada. Por fim, o projeto foi aprovado, e em 20 de julho de 1952 o banco foi criado. Um ponto muito curioso é como o foco de atuação do banco mudou desde a sua criação até os dias atuais. Para ficar mais fácil de entender, vamos separar essa explicação por décadas. A década de 1950 foi o início da atuação, sendo definida pelo foco principal no setor de infraestrutura e o início do investimento no setor da indústria. Os anos 60 foram marcados pela criação do Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais, o FINAME. Nos anos 70, o banco teve forte atuação no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, focado na expansão do setor de bens de capital e a modernização da indústria. Em 80, foi integrado o lado social do banco e iniciou o estímulo à exportação com o PROEX.
Nos anos 90, a atuação do banco ficou bem evidente com o Programa Nacional de Desestatização, atuando na privatização de grandes estatais brasileiras. Já os últimos 20 anos foram marcados por um aumento nas atividades sociais do banco, a participação na Copa do Mundo e Olimpíadas. Em 2010, o banco desembolsou o equivalente a 4,3% do PIB nacional. E mais recentemente, houve uma ampliação do crédito, especialmente para micro, pequenas e médias empresas e o setor do agronegócio. Em 2019, o banco investiu 19 bilhões em projetos do agronegócio e 9 bilhões em projetos da indústria. Para comparação, em 2009, os valores foram de 7 bilhões para o agro e mais de 63 bilhões para a indústria, o que levaram especialistas a criticarem essa medida, pois acreditam que a indústria anda em maus lençóis e o setor contribui muito mais com o valor agregado dos produtos, inovação e empregos. Um ponto importante é que fiz um ótimo vídeo sobre o agronegócio brasileiro. Vou deixá-lo no final caso você queira assistir. A suposta política dos campeões nacionais teria sido um programa em que o governo selecionava empresas brasileiras para se tornarem líderes e gigantes no seu mercado, e assim levarem o nome do Brasil para o exterior. As empresas teriam recebido um apoio do governo, mais especificamente empréstimos por parte do BNDES. Essa política supostamente teria durado de 2008 a 2015. Segundo dados do próprio BNDES, entre 2008 a 2014, o Tesouro Nacional emprestou mais de 440 bilhões ao banco. Deste valor, mais de 46 bilhões de reais foram destinados a grandes grupos empresariais, como Odebrecht, Embraer, Ambev, Oi e a Camargo Correia. Essa suposta política foi considerada um desastre, pois teria financiado projetos inviáveis, ignorava os pequenos empreendedores, beneficiavam grupos já consolidados e com acesso a muito capital e sofria acusações de interesses políticos questionáveis. Segundo James Robson, um dos autores do livro Por que as Nações Fracassam, as políticas industriais que beneficiam pequenos grupos de empresas tendem a criar caças de privilégio. Ele também diz: esse pessoal pode até enriquecer, mas o resto da sociedade não. Mesmo assim, essa suposta política não é exclusiva do Brasil. Muitos países adotam essa prática, como a Coreia do Sul no caso da Samsung. Mas a principal diferença é que o programa tinha metas bem claras de desempenho. As empresas que participavam do programa e não alcançassem as metas perdiam o benefício. Inclusive, eu falo mais da Coreia no vídeo sobre os tigres asiáticos. Recomendo que você assista, pois ficou muito interessante. Outro tema muito polêmico envolvendo o banco é o financiamento de obras no exterior. Muitas pessoas se perguntam por que o Brasil, ainda com grandes problemas de infraestrutura, faz empréstimos para esse tipo de obras em outros países. E é uma pergunta válida, já que quase 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Mas vamos lá. Nessas operações, o banco destina o valor direto para a empresa brasileira que irá executar a obra, mas a dívida fica com o país estrangeiro, que fica responsável por fazer o pagamento com os juros e o prazo estipulado. E um ponto importante é que o financiamento do BNDES não cobre bens adquiridos no exterior ou gastos com a mão de obra de trabalhadores locais. Ele é exclusivo para os bens e serviços de origem brasileira utilizados na obra. Essa política de financiamento de obras no exterior começou em 1998 e durou até 2017. Durante esse período, o programa desembolsou 10,5 bilhões de dólares e cerca de 88% desse valor foi movimentado de 2007 a 2015. No total, 15 países fizeram parte do programa. Dos mais de 10 bilhões de dólares, praticamente 90% foram destinados para 6 países, com os principais sendo Angola, que recebeu projetos de rodovias, saneamento, abastecimento de água, geração e distribuição de energia elétrica, com o maior sendo a construção da hidrelétrica de Lauca, a cargo da Odebrecht, chegando a 646 milhões de dólares. Na Argentina, os principais projetos foram a ampliação da rede de gasodutos, construção da planta de tratamento e do sistema de distribuição de água. Já na Venezuela, o terceiro maior destinatário dos valores, as maiores obras foram para a construção da usina siderúrgica nacional, tocada pela Andrade Gutierrez, no valor contratado de 865 milhões de dólares, e da linha 2 de metrô de Los Teques, a cargo da Odebrecht. Em relação às empresas ligadas ao programa, segundo o próprio BNDES, 98% dos valores foram destinados a 5 grandes empreiteiras brasileiras, sendo Odebrecht,
Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correia e OAS. Outro fator que leva descontentamento a esses projetos é a inadimplência bilionária tocada por Venezuela, no valor de 681 milhões de dólares, Cuba, no valor de 238 milhões, e Moçambique, com 122 milhões de dólares, gerando um total de 1,04 bilhão acumulado até dezembro de 2022, e ainda existindo 569 milhões que estão por vencer desses países. Mas segundo o próprio banco, quando um país deixa de honrar seu compromisso, o BNDES aciona o seguro lastreado pelo Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. De fato, os recursos saem do Tesouro Nacional, pois esse fundo é alocado lá, mas eles não vêm dos impostos pagos pela população, pois o FGE cobra prêmios do responsável pelo pagamento do empréstimo, proporcionais ao risco de inadimplência. Porém, mesmo esse valor não vindo diretamente dos contribuintes, o valor inicial emprestado para essas obras veio de toda a população brasileira. Em 2012, o ministério em que o BNDES era subordinado decidiu classificar os contratos para Cuba e Angola como secretos, sob o argumento de que possuíam informações estratégicas, fomentando ainda mais a expressão caixa preta do BNDES. Mais tarde, a classificação foi cancelada, e foi descoberto que supostamente Cuba apresentou recebíveis da indústria estatal de tabaco do país como garantia de empréstimo de 176 milhões de dólares, e o prazo de pagamento foi de 25 anos, muito superior à média de 11 anos e 2 meses. Recentemente, foi falado no financiamento para a construção de uma rede de gasoduto na Argentina, que poderia beneficiar o Brasil. Mas o que muitos não sabem é que no nosso pré-sal existem grandes reservas de gás natural que não são devidamente utilizadas por falta de infraestrutura. Hoje, é preciso reinjetar parte do gás extraído por falta de dutos de escoamento. Especialistas afirmam que o ideal seria o governo investir no gás encontrado no Brasil. Sem contar que a nossa extração é vista como mais limpa, pois o método argentino usa a inserção de água e produtos químicos para liberar o gás e o óleo que possam estar presos entre as rochas, o que pode contaminar a região. Confesso para você que esse vídeo deu trabalho, então peço que me ajude a chegar à meta de 10 mil inscritos. Deixe o like e o que você acha do BNDES nos comentários. Agora fique com os vídeos do agronegócio brasileiro e dos tigres asiáticos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.